Olá, meu nome é Paula Costa, eu sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp e essa é a 8ª aula da disciplina EA 513, Circuitos Elétricos, e nessa aula eu vou falar sobre circuitos RC autônomos. Na última aula foram apresentados dois novos bipolos que vão estar presentes nos circuitos de agora em diante. O primeiro deles são os capacitores, que são bipolos passivos que armazenam, energia potencial, tensão, por meio de um campo elétrico que é criado entre as suas placas condutoras. Já os indutores são também bipolos passivos que armazenam a energia cinética das cargas da corrente por meio de um campo magnético. E o que esses dois bipolos introduzem e sofisticam a nossa análise é a questão da variável tempo. A variável tempo passa a ser relevante nas nossas análises. Então, quando nós trabalhávamos com circuitos que eram meras redes resistivas, as resistências elas apresentavam uma relação tensão-corrente que era independente do tempo, A famosa lei de Ohm aí, certo? No caso dos capacitores e dos indutores, a gente percebe que para as capacitâncias, a corrente na capacitância ela é dependente aí da derivada da variação da tensão em função do tempo. E nos indutores, a tensão é dependente dessa derivada da variação da corrente em função do tempo. Para falar um pouco dessa questão da variável tempo, por essa nova variável, a gente começa a fazer dois tipos de análise principais nos circuitos. Uma dessas análises é a chamada análise transiente, ou análise dos transientes do circuito. E o outro tipo de análise tem a ver com a análise de regime permanente. Então, um circuito, toda vez que nós temos bipolos que dependem da questão da variável tempo, de como que o sinal varia em função do tempo, nós podemos ter dois tipos de variações num circuito. Aquelas variações que são bruscas. Então, por exemplo, eu ligo um interruptor ou ligo um motor, por exemplo, uma geladeira da cozinha, tá lá desligada, a temperatura da geladeira sobe muito, o compressor da geladeira é obrigado a ligar para fazer com que a temperatura interna da geladeira caia, resfrie, Então, no momento em que esse motor é ligado, o que acontece? O circuito sofre uma variação brusca, Eu tenho ali uma nova carga demandando energia, E esse próprio motor, ele tem um comportamento onde, nos primeiros instantes, até ele adquirir velocidade, a corrente dele, ela é mais intensa. E depois, ou seja, existe um transiente, existe um transitório de comportamento, onde no início esse motor ele demanda mais corrente, mas depois ele vai entrando em regime, ele se estabiliza, certo? Então, a análise de circuitos, ela sempre pode estar de olho nesses dois tipos de análise. Aquela análise do transitório, a análise do que acontece no circuito quando a gente tem uma variação brusca, versus a análise do regime permanente. A análise de transitório ela é muito relevante porque a gente tem que observar se, por exemplo, no nosso projeto, o dimensionamento dos condutores, o pico de corrente que às vezes é jogado na rede, se tudo isso está dimensionado de maneira adequada. Só que a gente não foca todo o nosso projeto nos transientes, porque como o próprio nome diz, são efeitos
que acontecem durante uma janela de tempo que em geral é bem pequena e que depois esses efeitos desaparecem, eles são transitórios. Então, via de regra, quando a gente vai projetar um circuito, a gente foca naquele regime que é o regime duradouro, o regime permanente, que é a configuração do circuito ao longo do tempo, tá? Então, a gente eventualmente vai estar usando essa terminologia. Então, agora eu vou analisar o transiente do circuito, ou agora eu vou focar na análise de regime permanente. Então, essa é uma terminologia que eu peço que vocês guardem, porque ela aparece com frequência, não só no contexto de circuitos elétricos. Análise de transientes e análise de regime permanente são conceitos que também acabam surgindo em outras disciplinas da engenharia, tá? No caso aqui do desenho que está nesse slide, é o típico exemplo de um transiente, né? Por quê? Nós temos uma fonte de tensão contínua. A gente pode supor que esse capacitor inicialmente estava descarregado e quando eu liguei essa fonte de tensão, ou simplesmente quando eu conectei a carga, quando eu conectei o capacitor ao circuito, né? O que acontece? Acontece um pico de corrente que está mostrado aqui nesse gráfico. Então, antes de eu conectar essa carga, tá? Havia aí nenhuma corrente circulando pelo circuito. No momento em que eu conecto a carga, que tanto pode ser interpretada aí como só o capacitor ou esse conjunto resistência mais capacitância, né? Quando eu conecto essa carga à fonte de tensão, existe aí o ímpeto do circuito de carregar esse capacitor que estava descarregado. Então, a gente vai observar aí um pico de corrente logo no momento da conexão. E conforme a capacitância vai sendo carregada, essa corrente vai caindo porque diminui aí esse ímpeto de carga do capacitor. Na prática, o que está acontecendo, se a gente for olhar lá na tensão, né, que em cima desse capacitor, é que começa a subir a tensão entre as placas paralelas aqui do capacitor, porque ele está sendo carregado. Se eu ligar esse circuito e ir lá tomar um café, comer meu almoço, dar um passeio no parque, qualquer coisa, quando eu retornar, o que eu vou observar é o quê? É uma tensão em cima desse capacitor de valor igual ao da fonte de tensão e zero corrente no circuito, porque o capacitor já vai ter sido carregado, tá? Portanto, esse comportamento temporal foi transitório. Ele vai durar aí alguns milissegundos ou segundos, dependendo do quê? Dependendo do dimensionamento de tensão, resistência e capacitância. A gente vai ver um pouco disso, do que depende esse tempo na aula de hoje, tá? Mas de fato um comportamento transitório. Não existe nada que promova a alteração contínua dessa tensão no circuito e que, portanto, envolva alguma análise de regime permanente em relação ao tempo, tá? Por quê? Porque estamos falando aqui de um circuito alimentado por uma fonte de tensão contínua, constante. Bom, nessa aula, então, a gente vai focar na análise de circuitos RC. Circuitos RC são circuitos que possivelmente podem ter fontes de tensão, fontes de corrente, mas que, acima de tudo, são circuitos onde estão presentes resistências e capacitâncias, certo? E, bom, vocês podem imaginar que para analisar um circuito desse tipo, a gente vai poder usar
lei de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões, né? Todas aquelas as técnicas de análise que vocês já aprenderam, técnica de análise por malhas, técnica de análise nodal, Thevenin, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que mesmo um circuito tão complexo quanto esse que está desenhado aqui no slide, ele pode ser imaginado como um circuito que, ao fim e ao cabo, no fim do dia, pode ser simplificado para um circuito mais simples, né? Ele pode ser redesenhado como um circuito equivalente mais simples, tá? Por exemplo, como um equivalente de Norton. Paula, por que você está falando especificamente do equivalente de Norton e não do equivalente de Thevenin? É uma escolha estratégica. Por quê? Porque vocês vão ver que para um circuito RC, e no caso aqui a gente está falando de um circuito RC paralelo, certo? Essa tensão do capacitor, ela é VC, certo? E a corrente que passa aqui nesse ramo vai ser dada facilmente por a corrente aqui IC, né? Vai ser dada por IC igual a C dVC dt, né? Então, digamos que usar esse circuito equivalente de Norton, que vai favorecer para nós uma análise nodal de correntes, auxilia no equacionamento do circuito. Por quê? Porque se eu fosse focar numa análise de malhas com tensões, no momento em que eu quisesse, em função da corrente, obter o VC, eu teria que usar uma integral. Então, utilizar um equivalente de Norton para expressar o equivalente de um circuito mais complexo, que tenha em sua malha resistências e capacitâncias, é uma estratégia mais adequada para resolver esse circuito, ok? Bom, e como então que a gente pode equacionar esse circuito? Eu já adiantei, já antecipei, nós vamos utilizar aí o equacionamento do único nó que surge nesse circuito equivalente, né? Então, a gente pode assumir, por exemplo, né? Corrente que desce aqui e corrente que desce aqui, e, portanto, a gente vai ter que IR, vamos chamar assim, quem? É VC sobre R. Então, eu tô chamando aqui de IR, certo? E essa corrente aqui eu vou chamar de IC. Então, IR é VC sobre R. Por que VC sobre R? Porque a tensão do capacitor aqui é VC, que é a mesma que está sobre a resistência. Então, IR é igual a VC sobre R. E IC? IC é igual a C dVC dt. Bom, podemos fazer a equação do nó. Então, a gente tem que menos I, porque é uma corrente que entra no nó, mais VC sobre R, mais C dVC dt, igual a zero. E aí, eu passo essa corrente, que vem da fonte de corrente, para o outro lado da equação. Então, eu vou reescrever aqui em cima, A gente vai ter que C dVC dt mais VC sobre R é igual a I. Então, eu chamo a atenção para essa equação que a gente obteve para esse circuito RC paralelo.
nós temos uma equação onde aparece uma incógnita VC, uma corrente I que supostamente vai ser dada, porque é a corrente de alimentação do circuito, né? E eu tenho nessa equação também a derivada da nossa incógnita, que é a tensão no capacitor. Se eu achar a tensão no capacitor, dados, né, os valores da capacitância, da resistência e o valor da corrente e da fonte de corrente, eu consigo equacionar e descobrir todas as incógnitas do circuito. Eu consigo saber a corrente em todos os ramos, a tensão em todos os bipolos, certo? Lembrete, esse circuito é uma representação equivalente de algo que pode ser bem mais complicado, né? Então, a gente vai passar o tempo todo na aula de hoje falando de uma coisa simples, mas a ideia é que essa coisa simples pode estar representando algo sempre muito mais complexo. Então, a gente estuda o simples, porque a partir do simples a gente resolve qualquer complexo, certo? Continuando. Então, apenas recapitulando o equacionamento que eu fiz aí, né? Eu usei a lei de Kirchhoff das correntes, né? E obtive uma equação onde corrente da fonte de corrente, e aqui eu estou explicitando, né? A dependência do tempo, porque essa fonte, eu não disse ainda se ela é uma fonte alternada ou se é uma fonte contínua, tá? VC sobre R, que seria a corrente nesse ramo, CdVC dt, a corrente nesse ramo. Aqui embaixo, a gente tem um rearranjo diferente um pouco daquele que eu fiz anteriormente. O que aparece nesse rearranjo? A gente garante o coeficiente unitário aqui ao lado da derivada. Gente, isso é muito importante, é um ponto que eu chamo a atenção para quando vocês equacionarem o circuito e quando vocês rearranjarem a equação, que vocês sempre garantam esse coeficiente unitário aqui, porque daqui a pouco eu vou ensinar técnicas de solução dessa equação. Só que essas técnicas, elas funcionam, obviamente, elas funcionam para qualquer tipo de equação dessa natureza, porém, o método, o passo a passo que vai ser utilizado aqui com vocês, prevê que estaremos com um coeficiente unitário aqui nessa derivada, tá? Então, só tô chamando essa atenção porque esse é um erro muito típico que acontece, por exemplo, em provas, ok? Então, note que a equação da lei de Kirchhoff das correntes é essa, mas o rearranjo da equação foi tal que mantivemos aqui a derivada de primeira ordem com um coeficiente unitário e a capacitância que ora multiplicava aqui, ela foi passada como denominador. Então, ela começa a aparecer aqui nesse termo e aqui também, tá? Então, para quem nunca teve oportunidade de estar diante de uma equação como essa, eu apresento a vocês um tipo de equação muito importante na engenharia, tá? Que é, ou que são, melhor dizendo, né? O conjunto das equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem. Então, por que é uma equação diferencial? É uma equação diferencial porque na equação aparecem derivadas das minhas variáveis independentes. Por que que é uma equação diferencial ordinária? Porque no caso aqui, a variável t, ela é a única que aparece na minha equação. Então, a variável independente t é a única variável independente que aparece na equação, e as derivadas, elas são em função dessa variável. O que seria uma equação não ordinária? Seria uma equação, por exemplo,
onde eu tenho uma função que não depende só de t, ela poderia depender, por exemplo, de uma outra variável p, por exemplo. E aí, na minha equação, eu vou ter não uma derivada desse tipo, mas eu posso ter uma derivada parcial, que a gente chama, né? De x em função de p, mais, por exemplo, uma outra parcela da equação onde o x varia. Eu estou interessada na derivada de x em função de t. Então, no caso, a gente está lidando com uma equação diferencial ordinária. Eu tenho uma única variável independente e as derivadas que aparecem nessa equação são em relação a essa única variável independente. Por que que é uma equação linear? Então, vocês devem se lembrar lá da aula que eu falei de princípio da superposição, onde eu comentei de algumas propriedades de sistemas lineares. Então, uma das propriedades que surge lá é que a propriedade da proporcionalidade. Então, se eu encontrar um x de t que é solução dessa equação, se eu encontrar uma função, né, x de t, que é solução dessa equação, k vezes, ou seja, uma constante vezes essa função, também vai ser solução dessa equação. Então, essa, por exemplo, é uma das propriedades da linearidade, tá? Então, esse é um sistema linear, é uma equação linear. E de primeira ordem, por que que de primeira ordem? Porque aparece uma única derivada de primeira ordem, né, de grau n igual a 1 aqui, n igual a 1, o grau dessa minha derivada, e, portanto, assim, eu completo essa definição de equação diferencial, ordinária, linear, de primeira ordem, tá? Resumo até o momento, eu tenho um circuito RC paralelo. O equacionamento desse circuito RC paralelo resultou numa equação diferencial ordinária linear de primeira ordem. E agora, para a gente analisar esse tipo de circuito, a gente vai ter que aprender a trabalhar com esse tipo de equação. O que que acontece? Muitas vezes, na disciplina de circuitos elétricos, o aluno chega sem ter estudado a disciplina de cálculo 3, que é a disciplina que apresenta os conceitos básicos associados a equações diferenciais. Paulo, então quer dizer que não vou conseguir resolver circuito nenhum porque eu não tenho esse arcabouço teórico? Não, na verdade, o tipo de equação diferencial que é abordado aqui na disciplina é um tipo de equação diferencial muito simples, que é aprendido de repente lá nas primeiras 2 semanas da disciplina de cálculo 3. E lógico que aqui a gente não vai se aprofundar em toda a teoria por trás, mas eu vou apresentar ainda na aula de hoje um racional de como que a gente chega na solução desse tipo de equação. E uma vez que vocês tiverem aprendido, e talvez muitos de vocês talvez já até tenham tido a base teórica necessária, vocês vão ver que é algo que não é difícil nem de entender no contexto aqui de circuitos elétricos e nem de aplicar, tá? Então, continuando aqui, vamos comentar, vamos falar um pouco mais aí sobre essas equações diferenciais, tá? Então, a primeira coisa que eu estou mostrando nesse slide aqui é uma equação diferencial genérica, para que vocês se acostumem com a forma dessa equação. Então, novamente, né? E eu vou ser bem repetitiva aqui nessa aula, tá? O que é um formato geral de uma equação diferencial linear ordinária de primeira ordem, tá? Nós vamos ter sempre aí essa parcela da derivada de primeira ordem, vou mencionar mais uma vez.
Note aqui que o coeficiente é unitário dessa parcela. Nós temos aqui uma segunda parcela com um coeficiente multiplicando, que é a parcela onde não existe a derivada, é a função original que a gente quer encontrar para resolver a equação. E nós temos aqui a nossa função, que muitas vezes a gente vai chamar aí a nossa excitação da equação, certo? Excitação nesse sentido de que o que está desse lado da equação é o que aparece lá de fonte de tensão ou de corrente lá no meu circuito, certo? Aí eu quero apresentar para vocês uma nova terminologia, que é o conceito de equação homogênea. Então, uma equação é chamada de homogênea quando essa parcela que aparece aqui do lado de lá do sinal de igual, ela é zero. Então, na prática, isso aqui é uma equação homogênea. Então, a gente tem a derivada mais a função de interesse igual a zero. Note que se x de t for uma solução da equação homogênea, então k vezes x de t, ou seja, eu estou chamando aí a propriedade da proporcionalidade, também é solução da equação homogênea para qualquer k diferente de zero, certo? Então, o k igual a zero é aquilo que a gente chama de uma solução trivial, né? Porque se eu tenho um k que é zero vezes x de t, essa é uma solução óbvia dessa equação, mas que não é útil, certo? Então, por isso que faz aqui a chamada de atenção que o k é diferente de zero. Então, eu só estou marcando duas coisas nesse slide, tá? Eu estou apresentando o conceito de equação diferencial homogênea e estou lembrando a vocês que isso aqui é uma equação linear e que, portanto, se x de t é uma solução da equação homogênea, então k vezes x de t, onde k é uma constante diferente de zero, também é solução dessa equação. Continuando, uma outra característica importante dessas equações diferenciais, né? Que acaba caracterizando um dos métodos mais simples de solução de equações diferenciais e mais interessantes do ponto de vista de análise de circuitos. E isso vai ficar mais claro do porquê que essa abordagem é mais interessante com o andar das aulas. Existe uma solução geral, aí, um teorema fundamental do cálculo diferencial que permite estabelecer a solução de uma equação diferencial não homogênea. O que seria uma equação diferencial não homogênea? Uma equação onde isso aqui, f de t, não é zero, certo? Na qual a gente pode expressar a solução dessa equação como a soma de dois componentes. Então, primeiro, vamos parar um pouquinho. O que é a solução dessa equação? Essa é a pergunta que nesse ponto da aula vocês têm que ter claros na cabeça, certo? Bom, ft vai ser algo dado, vai ser o valor das fontes de tensões, etc, etc. Então, via de regra, quem eu estou querendo achar é a função x de t. Então, é a função x de t que é a solução dessa equação. E nesse teorema fundamental do cálculo diferencial, nós temos que essa solução que eu quero encontrar, que é o x de t, ela pode ser expressa como a somatória de duas outras funções, que eu estou chamando aqui x de p de t e xh de t. Então, repetindo, a solução dessa equação diferencial, existe um teorema fundamental do cálculo diferencial que diz que a solução dessa equação diferencial pode ser encontrada por meio da somatória de outras duas funções. Uma delas que eu estou chamando de xp de t e a outra que eu estou chamando de xh de t. Nessa aula eu vou falar quem é essa xh de t. Essa xh de t é a solução
da equação homogênea. Então, se eu pegar a mesma equação, que é a equação que eu quero encontrar a minha resposta, quero encontrar o meu x de t. E se eu não resolver essa equação, mas resolver a equação homogênea dela, certo? Que seria mais a x de t aqui, igual a 0. Então, aqui eu vou chamar isso aqui de h de t, certo? Se eu resolver essa equação, eu obtenho xh de t. Então, essa parcela aqui da minha resposta é dada pela solução da equação diferencial homogênea correspondente a essa equação diferencial não homogênea. E o xp de t, da onde que vem? Então, o h vocês já viram que vem de homogênea. E da onde vem o p? O p vem de uma solução particular. Que solução particular é essa? A solução particular, no nosso contexto de circuitos elétricos, sempre vai ser dada por meio de algum ponto de operação pelo qual o circuito passou e que foi dado para você, foi informado para você. Então, é uma solução num tempo específico, é uma solução particular. Então, às vezes, essa solução particular vai ser dada de maneira indireta, dizendo-se que no instante t igual a 0, o circuito estava com tal tensão. Ou 5 segundos depois de que o circuito foi ligado, a tensão em cima do capacitor era tal. Então, note, se eu tiver a solução da equação homogênea e uma solução particular do circuito, eu junto as duas e eu obtenho a solução final, tá? A solução completa da equação diferencial que foi originada pelo equacionamento de um circuito. Se vocês pararem para contemplar esse slide, vocês vão acabar entendendo que isso aqui é uma espécie de desdobramento do princípio da superposição, certo? E já isso vai ficar mais claro por quê. Mas o que eu quero deixar de maneira provocativa para vocês é que aqui a gente está dando como solução geral da equação algo que é a somatória de dois pontos de vista diferentes dessa equação. Uma onde ela está sem a excitação, equação homogênea, e outra onde o circuito está ali num ponto particular de operação, solução particular.